Fernando Mauro Treza é ítalo-brasileiro e atua profissionalmente como jornalista, apresentador, diretor de TV e consultor político. É candidato ao Senado italiano pela coligação Cívica Popolare. Dirige e apresenta programas veiculados na TV Câmara Municipal de São Paulo, na TV Assembleia Legislativa de São Paulo e na TV Aberta de São Paulo. Treza preside a Associação Brasileira de Canais Comunitários e a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. É vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, fundada em 1933. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Você está vendo agora aí na sua tela as nossas redes, as mídias sociais. Se você, de repente, perdeu algum programa, se você quer enviar sua sugestão de pauta, uma pergunta, crítica, elogio, você pode acessar através do Facebook, do Instagram, WhatsApp. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo o meu amigo Fernando Mauro Treza. Então, Fernando, a gente já conhece aqui a sua trajetória brilhante aqui no Brasil, na mídia, nas comunicações. Mas explica um pouquinho para a gente aí. Você é candidato a senador na Itália. Exatamente. Denis, é uma alegria poder estar aqui com você, conversando com o seu telespectador e com o internauta, para falar um pouco desse processo eleitoral, porque a Itália reconhece os seus cidadãos que ficam fora da Península Itálica, vamos chamar assim, e a eles dá o direito de votarem e também de serem votados. Esta é uma inovação legislativa, mas que inclusive já tem reflexos em outros países, como o próprio Brasil. Aqui no Brasil nós temos uma PEC, um projeto de emenda constitucional, que também deve no futuro permitir que os brasileiros, por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma comunidade grande de brasileiros lá, vamos imaginar 500 mil brasileiros, que esses brasileiros possam também não apenas votar para presidente, que hoje já é permitido, mas possam votar para deputados e senadores. E entre eles eleger um deputado ou um senador que possam representá-los no Congresso Nacional em Brasília. Então, isso é um projeto de emenda constitucional do senador Cristóvão Buarque. Quer dizer, então esses processos estão avançando por conta da globalização. E a Itália faz o mesmo. No caso da América do Sul, ela se transforma num colégio eleitoral, onde são eleitos 2 senadores e 4 deputados para a Câmara dos Deputados. Então, vamos para não avançar muito no assunto. Então, aqui os votos que seriam da América do Sul inteira? Isso, são os italianos que moram na América do Sul ou os que têm dupla cidadania. Tá, mas então precisa ser reconhecido como cidadão italiano para poder votar. Precisa ter o passaporte, o título de eleitor, enfim. Exato. Então, aqui na América do Sul, vão se eleger 2 senadores. 2 senadores. Para o governo italiano, através de votos de pessoas que necessariamente não moram na Itália ou não nasceram na Itália, mas têm a cidadania italiana. Que necessariamente não moram na Itália. Ou seja, é para os italianos que moram a l'estero, ou seja, no exterior. Né? Então só vai poder votar nesses 2 cargos quem não reside na Itália. Quem não reside na Itália, exatamente. É para o italiano ou para o que tem dupla cidadania, por exemplo, Brasil e Itália, que reside fora da Itália. Então, no caso da América do Sul, você tem ali um colégio eleitoral com cerca de 1.200.000 eleitores aptos a votar. Só na América do Sul, 1.200.000? Na realidade... Realmente, para mim, é uma surpresa esse número. É um número grande. Se você imaginar que nós temos aí... A Itália tem cerca de 60 milhões de habitantes. 10%, ou seja, 6 milhões, moram no exterior. Ou seja, 10%, além dos 60 milhões de Itália, ainda tem outros 10%, outros 6 milhões que moram no exterior. Mas esses são aqueles que têm cidadania reconhecida. Porque a gente tem muitos ítalo-descendentes que não fizeram o reconhecimento da sua cidadania. Esse número chega a 60 milhões, ou seja, uma outra Itália... Fora da Itália. Fora da Itália. É um número muito grande e a gente também tem que levar em consideração que a Itália foi um dos países que mais produziu emigrantes, ou seja, pessoas que moravam na Itália no século XIX saíram para buscar trabalho, enfim, emprego. Então, você comentava que o Brasil é o país que tem maior número de descendentes italianos do mundo. Do mundo, é. No caso do Brasil, são cerca de 30 milhões de descendentes italianos. Para a nossa população de cerca de 200 milhões, a gente está falando de 15% da população tem alguma relação de sangue com a Itália. A cada 6
almas, uma tem ligação com a Itália. Quando você fala descendente, como é que tecnicamente se apura isso? Quem é descendente de italiano? Quem poderia pleitear a cidadania italiana? O filho do italiano, o neto, o bisneto, o trineto, o quarto neto. Não existe um limite de gerações. Ou seja, se você tem um antepassado que nasceu na Itália, veio para o Brasil em algum momento da sua vida, e ali teve seu filho, neto, bisneto, trineto, essas as gerações posteriores que podem pedir a cidadania. E não existe limite de gerações. Então, não tem essa linha de corte. Não tem essa linha de corte porque na Itália nós temos o ius sanguinis, ou seja, o direito de sangue. Se você é filho de italiano, italiano você é. No caso, neto, bisneto e assim sucessivamente. Então, e você tem aí um universo muito grande quando você tem a cidadania italiana, porque você tem uma abertura não só para a Itália, mas para o mercado comum europeu, para a comunidade europeia, né? Então, muita gente, inclusive aqui no Brasil, acaba, depois de ter a cidadania, se mudando para a Itália ou se mudando para a Europa para buscar uma nova vida, né? Um novo momento da sua vida. E alguns realmente voltam para a Itália para ter, inclusive, o encontro com as suas raízes, né? Então, é uma coisa assim muito interessante que a gente vê que realmente acontece. Você falava, desculpe, a respeito da eleição, que é nesse mês aqui de fevereiro. Isso. E é muito diferente do nosso processo eleitoral aqui no Brasil. Explica para a gente um pouquinho como é que funciona a eleição na Itália, quais os requisitos, o voto é obrigatório, não é? E que nem agora querer saber do amigo, como é que surgiu essa ideia de você sair candidato ao Senado na Itália? Ok. Na realidade, na Itália, o voto é facultativo. A eleição na Itália acontece como a do Brasil, no sentido de que as pessoas vão às urnas para poderem votar. O voto é pelo voto, vamos chamar assim, discricionário. Você vai e escreve o voto. Não é como no Brasil que tem a urna eletrônica. A Itália não usa a urna eletrônica. E quando você está no exterior, ainda um pouco diferente, porque o voto, as cédulas de votação chegam na sua casa pelo correio. Você recebe uma cédula para votar no deputado e uma cédula para votar em senador. Então, isso para quem mora fora da Itália? Para quem fora mora da Itália. Lá na Itália, não. A pessoa se dirige a uma zona eleitoral e vota normalmente. Isso. E aí, quando você está no exterior, você primeiro faz o voto no partido. Isso é uma questão também muito interessante. Que aqui no Brasil seria o voto de legenda. Na Itália, você primeiro faz um X sobre o partido que você quer escolher. Tá. E depois, do lado, você tem uma linha em que você escreve manualmente, com uma caneta azul, o sobrenome do candidato que você quer ver eleito como deputado ou como senador. Não tem aquele quadrinho para você fazer só o X, aí você tem que escrever o nome do candidato. Tem que escrever, no caso, o sobrenome do seu candidato. Então, é aí que eu queria abrir já um parênteses, né? Você falou da urna eletrônica. No mundo, se eu não me engano, só 3 países usam a urna eletrônica. O Brasil, a Venezuela e mais um outro que me foge agora, me escapa pela memória. Mas aí o complexo ainda é um pouquinho mais complicado, porque não é aquele simples fato de você ir num papel e fazer um X. Você tem que escrever o sobrenome do seu candidato. Exatamente, ou o nome completo ou o sobrenome do candidato. E não pode rasurar, não pode errar, não pode ter nada errado, senão o voto também fica, o voto é anulado. Então, agora, uma observação que eu faria em relação a essas eleições é que, embora o Brasil tenha a maior comunidade de italianos fora da Itália do mundo, não é o país que tem o maior número de eleitores. Em especial na América do Sul, o Brasil é o segundo país com o número de cidadãos reconhecidos. O primeiro, sabe qual é? Essa é a Argentina? Argentina. A Argentina tem quase o dobro de cidadanias reconhecidas. No Brasil, enquanto nós temos cerca de 400 mil cidadãos italianos, na Argentina temos quase 800 mil. Que é uma colônia muito forte na Argentina também. A colônia italiana na Argentina é muito forte. É uma comunidade muito forte, mas não tem o mesmo número de descendentes que o Brasil tem. O que significa dizer que a Argentina, como tem o dobro de eleitores, ela automaticamente já faz dos 2 senadores um senador. Dos 4 deputados, faz 2 deputados. E, historicamente, o Brasil só faz o outro senador e os outros deputados se o cidadão ítalo-brasileiro for às urnas e votar. E o que muda quando você tem um cidadão brasileiro representando a América do Sul? Primeiro, o Brasil é a maior economia da América do Sul, a maior população. Então, quando você não tem essa representação de um brasileiro no Senado italiano, você tem uma subrepresentação da própria América do Sul. Depois, você tem aí as questões de relação Brasil-Itália, em que o parlamentar pode fazer muito, com legislação,
com incentivos ao Lógico, governo comércio, importação, exportação. Colocar essa questão na pauta. E quando a gente fala de eleições na Itália, tem uma questão muito interessante. Você sabia que o presidente da República da Itália não é eleito pelo voto direto? Não, não sabia. Mas é um processo até normal, né? Porque o dos Estados Unidos também não é. O primeiro-ministro é eleito indiretamente, que seria o processo normal. Agora, o presidente da República, se a gente pegar, por exemplo, a França, o Emmanuel Macron foi eleito pelo povo, né? Ele foi sufragado, passou por um processo eleitoral, propostas, cobertura da mídia. Agora, quando você vai para o primeiro-ministro da França, ele foi eleito pelo parlamento. Então, numa democracia europeia, ocidental, em que você ainda não tem direito ao voto, é uma questão muito complexa. Eu tomei a liberdade de perguntar para as pessoas nas ruas, nos táxis, restaurantes, para os italianos, se eles gostariam de votar para presidente. A cada 50 pessoas, 48 me responderam que sim, que gostariam de votar para presidente. Então, eu entendo que seja aí um processo que a Itália esteja reorganizando e revivendo para poder fazer com que o presidente da República tenha a representatividade, a legitimidade para poder bem representar o país, inclusive nessas relações Brasil-Itália, né? Não sei se você sabe, mas quando a gente fala da Argentina, um processo de cidadania na Argentina demora 2 anos. No Brasil, o reconhecimento pelo mesmo sistema consular demora 12, 15 anos. Então, mas quando você abordou, a primeira coisa que me veio à mente foi isso. Existe um preconceito. E a burocracia, ela já está tão enraizada na cultura do brasileiro que a pessoa fala, olha, nem vou começar isso que vai demorar. Exatamente. Então ela já desiste Mas antes de começar. Mas quando começa demora 12 anos, demora 15 anos. É muito tempo. Muito tempo. Na Argentina, por que demora só 2 anos se a lei é a mesma, se o serviço consular é o mesmo? Porque, infelizmente, você acredite se quiser ou não, na época da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ficou ao lado dos aliados, dos Estados Unidos, contra o eixo, contra Tóquio, Berlim e Roma. Muito bem, nesse contexto histórico, os italianos aqui no Brasil acabaram sendo realmente muito perseguidos, como os japoneses, como os alemães. Tiveram que mudar o nome do clube, Palestra Itália teve que... mudou para Palmeiras. Mudou para Palmeiras, o Germânia mudou para Pinheiros e assim sucessivamente. Então, isso se arrastou nos anos 50, 60, 70, 80 e não teve ainda um momento em que você teve um presidente da República italiano que viesse eleito pelo voto popular e dissesse, vamos colocar uma borracha daqui para trás e vamos começar uma vida nova com o Brasil. Tivemos aí alguns incidentes internacionais, como o caso do Cesare Battisti, que congelou as relações Brasil e Itália porque o Brasil não queria fazer a extradição do Cesare Battisti quando a Itália pediu. Mas a Itália, ao contrário, nos entregou o pisolato quando a justiça brasileira pediu. Então, essas relações, elas não são simplesmente econômicas, tem um pano de fundo político nessas questões. Por isso eu defendo que aqui nos consulados, em especial do Brasil, quando você tem um tratamento que é realmente difícil, complexo, e às vezes até discriminatório em relação ao ítalo brasileiro, o enfrentamento não se faz apenas com dinheiro. É lógico que você precisa de infraestrutura, precisa de dinheiro, precisa de gente, precisa de recursos, mas também você precisa de um diálogo com o governo central na Itália para dizer o seguinte, os italianos que moram fora da Itália que fazem a grandeza internacional da Itália, difundem a sua música, difundem a sua cultura, difundem a sua culinária, né? Então, merecem respeito, precisam ser tratados com respeito, e é isso que a gente vai exigir estando no parlamento, no Senado italiano. Você uma vez eleito, e nós vamos torcer para isso acontecer, o seu trabalho será exatamente igual aos senadores eleitos pela Itália. Não muda ou existe nada. Alguma distinção? Nenhuma existe distinção. Alguma limitação ou não? Nenhuma. Você é a mesma pode coisa? participar do processo legislativo igual, propor leis, vetar leis, votar como fosse um senador eleito na própria Itália. Porque, na realidade, é assim que a Itália entende. Você é um senador eleito pelo povo italiano, só que mora no exterior, né? O povo italiano que mora fora da Península Itálica. E né? as atribuições do senador na Itália são parecidas aqui com as do Brasil ou não? O Senado e a Câmara dos Deputados, eles trabalham no sistema bicameral perfeito. Ou seja, as atribuições são praticamente as mesmas. No Brasil, você tem o Senado como uma casa revisora daquilo que muitas vezes é proposto pela Câmara dos Deputados. Lá na Itália, não. Você tem o mesmo peso político de um deputado e de um senador.
E a eleição é de quanto em quanto tempo para senador na Itália? 5 anos. A cada 5 anos. Aqui são 8, lá são 5. Lá são 5 anos, exatamente. E deputado lá? Também, 5 anos também. Quer dizer, em 5 anos renova tudo. Renova não, tem eleições para todos os cargos. Mais ou menos. Como você vive no sistema parlamentarista, o governo pode cair a qualquer momento e você pode ter a dissolução do parlamento depois de 2 anos. Você precisa também considerar, eu defendo a eleição do presidente da República pelo voto direto, porque é importante a gente considerar que nos últimos 70 anos a Itália teve 67 primeiros ministros. Quase um por ano. Quase um por ano, uma instabilidade política muito grande, digna de países de terceiro mundo. Às vezes nem países de terceiro mundo têm instabilidade política tão grande. Eu vivo muito esse processo político italiano. Viajo para a Itália pelo menos 3 meses por ano, acompanho esse processo e eu vejo a falta que faz a legitimidade do poder constituído. Quer dizer, no mundo todo, se você imaginar a América do Sul, hoje praticamente você não tem nenhum presidente da República que não seja eleito pelo voto direto na América do Sul. Na própria Europa, quando você tem uma república, como é o caso da França, ou como é o caso de Portugal, o presidente também é eleito pelo voto direto. Quer dizer, não há nada que justifique o povo não ter a famosa autodeterminação dos povos, ele escolher quem é que vai guiá-los pelos próximos 5 anos, mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, mas o povo deve ser o senhor deste processo. E eu acredito que isso faça muita diferença, porque uma coisa é o sujeito ser eleito por um colégio eleitoral com 1000 parlamentares, e outra coisa é ser eleito por... Mas aí também tem aquele aspecto, né? Quem vai eleger o presidente lá foi eleito pelo povo. Foi eleito pelo povo. Então, existe essa válvula de escape aí, né? Porque, não, a representatividade do povo está através da eleição de quem vai eleger o presidente. Também isso é outra questão interessante. Se eu perguntar para você quem é o presidente da França, você vai me responder que é o Macron, que ficou conhecido por conta do processo tem eleitoral. Mais notoriedade. Se eu te perguntar quem é o presidente da Itália? Lógico, não, é muito mais Ninguém sabe. É o caso do Sérgio Mattarella. Mas antes dele, o presidente chamava-se Giorgio Napolitano, um senhor bonzinho, a gente até chamava ele carinhosamente de nono, mais de 80 anos de idade, com uma dificuldade para escrever, porque já estava com Parkinson, início de Parkinson, e então já não podia desempenhar bem as suas funções de chefe de Estado. E eu perguntava para as pessoas o seguinte: se o voto fosse por uma eleição direta, o Giorgio Napolitano seria presidente da República? E as pessoas, todas para quem eu perguntei, me responderam: provavelmente não. E o que nos leva a crer que quando você tem um colégio eleitoral de representantes do povo, eles tendem a eleger alguém que sirva como marionete do parlamento. Se o voto é direto, aí você pode ter, entre aspas, um marionete do povo. E é muito diferente, certamente a escolha não é a mesma, como não foi nos últimos anos, a escolha do presidente da República não é a mesma escolha do povo. Então eu acho que esse é um processo que vale um debate, que vale uma discussão aprofundada. Você precisa de uma emenda constitucional para isso acontecer, portanto é um processo legislativo que não é do dia para a noite, mas é algo que tem que ser colocado em discussão. Primeira pergunta, vamos fazer uma discussão por pesquisas. O povo quer votar para presidente ou não? Não quer, não precisa fazer mais nada. O povo quer votar para presidente. Como é que nós vamos avançar nesse sentido? Então, eu acho que é uma discussão que cabe muito. Você estava falando, estava estabelecendo aqui um parâmetro. O Brasil aí vem enfrentando essas prisões de políticos, empresários famosos, através da Operação Lava Jato. E na Itália aconteceu algo muito semelhante, algumas décadas atrás, que foi a famosa Operação Mãos Limpas, que acabou com a eleição do Berlusconi. Né? Criou-se um clima favorável, Berlusconi assumiu, né? Como dizendo, bom, acabou a corrupção, acabou. E depois de um tempo foi envolvido em corrupção de novo, foi afastado, aconteceram os mesmos problemas. Você que acompanha mais de perto, quando você olha hoje a Operação Lava Jato no Brasil, e tendo passado, vivido a mãos limpas na Itália, o que tem de igual, o que tem de diferente? A operação da Lava Jato no Brasil é muito mais efetiva do que a Operação Mãos Limpas. Se você considerar que hoje quem toma conta da economia italiana, em primeiro lugar, é a máfia. Eu perguntei para uma economista, Cristiane Mantini, a respeito. Ela fez um livro, ela é economista, escreve a respeito. Eu perguntei, em que áreas a máfia mais atua? Ela me respondeu o seguinte: Fernando, a pergunta é outra, em que áreas a máfia não atua? Porque ela atua na questão do jogo, das bebidas, dos restaurantes, das baladas, do comércio exterior,
do vinho, do azeite, etc, 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 de maneiras que nos bancos, de maneiras que você tem que perguntar onde é que a máfia não está. E quando você teve a Operação Mãos Limpas na Itália, você pode perceber, se você lembrar, puxar na memória, quem eram os presos da máfia? Senhores de 78 anos, 80 anos. Você lembra das fotografias, das imagens? Você via os capos, né? Você via os jovenzinhos sendo presos? Não. Foi um grande acordo que aconteceu para prender exatamente os grandes capos, os grandes chefes da máfia que já tinham passado pela vida, já tinham vivido e que foram meio que para o matadouro. Olha, quer dizer, houve uma substituição, uma renovação, mas a atividade continuou. A atividade continuou, os filhos continuaram e hoje a máfia é uma das principais forças econômicas da Itália. Infelizmente, é assim. Então, agora, a Lava Jato não. A Lava Jato, quando ela começou a avançar, ela começou a prender deputado, senador, ministro, quando chegou a condenar agora um ex-presidente da República. Enfim, você teve aí um arcabouço em que ninguém passou incólume à questão da Lava Jato. Você via gente realmente das mais graúdas aí sendo presas ao longo do processo. O Berlusconi foi uma decepção? O Berlusconi foi uma decepção sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista, né, da questão das festas e tudo mais. Tal. Mas sob o ponto de vista do governo, a Itália cresceu economicamente, a Itália tinha uma questão de uma política migratória, do acordo que ele fazia com a marca Gaddafi da Líbia, que eu, inclusive, nem considero válido esse tipo de acordo, porque você está negociando com um terrorista. O Gaddafi era um terrorista, né? Mas parece que eles gostavam das mesmas festinhas, né? Parece que gostavam das mesmas festinhas. Se davam bem. O que acontece? Mas eles tinham uma política migratória em que você não tinha o número de imigrantes que tinham, como hoje nós temos na Itália, a economia italiana crescia e a Itália era realmente mais respeitada no mundo por conta até da estabilidade política. Você tendo o primeiro-ministro por 1 ano, na Itália já é uma vitória. 2 anos, imagine você, 3 anos, 4 anos um premier, isso realmente a Itália não teve nos últimos 70 anos. Então, sob esse ponto de vista, e o Berlusconi vai ganhar as eleições agora, provavelmente, não sei se você viu as sondagens eleitorais, não o Berlusconi sozinho, que é o partido dele, Força Itália, mas o grupo dele, né, que é o Força Itália, o Lega Norte e Fratelli d'Italia. Esses 3 grupos formam uma espécie de coligação, que a gente chama aqui no Brasil, lá chama-se Aliança. Essa aliança já tem a perspectiva de ter 36%, 37% dos votos. Se fizer 40%, o que é muito difícil, mas se fizer 40% dos votos, ganha o prêmio de maggiorança, ou seja, vai escolher o primeiro-ministro. E o Berlusconi pode votar... Atingindo 40% de votos, o partido, ou a coligação, indica o primeiro-ministro. E deve ser o Berlusconi se ele ganhar nos 40%. Se ele não ganhar, aí tem um período para você fazer as composições no parlamento italiano, que grupos se juntam a esse para ter maioria. É a maioria simples, 50% mais 1. A hora que tiver essa maioria, esse grupo indica o primeiro-ministro. E eu estou dizendo para você que o Berlusconi está muito cotado para isso, voltando como o Cavalieri, por cima disso tudo e tudo mais, até por conta das políticas que ele vem propondo. Ele propõe fechar as fronteiras da Itália em relação aos imigrantes, ele propõe deportar todos os imigrantes ilegais que estão no país, ele propõe... Né? Você falou no assunto aí que é importante na Itália e no mundo inteiro. Você não acha que existe um pouco de... eu diria, essa parte de imigração? Não existe um pouco de hipocrisia ao se tratar desse assunto? Porque é um problema que o mundo está enfrentando. Sim. A Europa, Estados Os fluxos Unidos, migratórios. Né? Exato. Na Itália, qual a política hoje, qual a perspectiva disso? Como ela está sendo tratada? Porque tem país que está tratando de uma forma como se não existisse, outro está sendo... Outro não deixa entrar. Demagogo, outro está sendo mais radical. Como está sendo na Itália? Na Itália você tem aí alguma coisa hoje como quase 1 milhão de imigrantes que vêm da África e que vêm do Oriente Médio. Tem um número maior ainda que são os do leste europeu. Você tem, então, um número de imigrantes muito grande. Esse número que você falou, 1 milhão, é o quê? Por que período? Nos últimos 5, 6 anos, vamos chamar no pós-Berlusconi, né? Depois do Berlusconi sair do poder em 2010, nos últimos 8 anos, você teve um incremento dos imigrantes na Itália, especificamente. Na Europa sempre teve, não é uma novidade, não é de hoje. Mas o que acontece? O que a Itália tem feito? Ela tem recebido, isso é uma questão humanitária, porque são pessoas que fogem da guerra, pessoas que fogem da fome e que vão para a Itália buscar uma vida nova. Nós precisamos lembrar que nós somos imigrantes no Brasil. Nossas famílias também vieram fugindo da fome ou da guerra para chegarem aqui. E eu defendo que a Itália seja para todos. Eu digo que a Itália é per tutti.
Ou seja, a Itália tem que ser para todos. Agora, principalmente para os italianos. E para os italianos que moram no exterior. Quando você imagina que os japoneses, nos anos 80 e 90, precisavam de mão de obra para a sua indústria automotiva, quem que eles buscaram? Os argentinos? Os uruguaios? Não, os brasileiros? Os japoneses que estavam fora. Os japoneses que estavam em outros países, os japoneses. descendentes, eram chamados decassegues. E aí isso aconteceu através de uma política pública de Estado para trazer os japoneses de volta para o Japão para poderem trabalhar no seu país de origem. Ali, muitos aprenderam a língua antes de viajar, outros aprenderam no próprio Japão e voltaram para o Brasil com recursos para poderem montar o seu próprio negócio e empreenderem no Brasil. Outros ficaram no próprio Japão. Mas isso aconteceu por uma política pública de Estado. Eu defendo que a Itália também possa fazer o mesmo, buscar os italianos que moram no exterior e que têm vontade de voltar para a pátria amada, portanto, defendo um incentivo financeiro, governamental, para quem quiser voltar para a Itália. Enquanto muito se preocupa com a questão dos imigrantes que vêm de outros países, pouco se tem falado dos ítalo-descendentes que querem voltar para a Itália. Eu acredito que seja uma grande solução para a Europa e, em especial, para a Itália. Mas para o trabalhador italiano, quando eu digo que esse problema de fluxo migratório ele deve ser mais aprofundado, por quê? O político, às vezes, dependendo do lado da balança que ele está, ele se demonstra mais favorável ou contra. Mas eu digo aí para o trabalhador comum italiano, porque, vamos supor, nenhum lugar do mundo está sobrando dinheiro. Todas as economias estão passando dificuldades. Sim. Aí, de repente, esse trabalhador italiano fala, pô, mas esse camarada, ou ele veio fugido, ou ele veio por um outro motivo, mas ele está tirando o meu emprego aqui. Eu estou desempregado, ele está empregado. Como é que se trata isso lá? E também você tem que levar em consideração que o jovem italiano tem uma escolaridade muito alta. Ele, depois do colégio, vai fazer faculdade, de formação universitária. Ele não é o garçom, ele não é o cara que vai lavar prato. Então, como ele não tem o emprego de alta renda que ele precisa, ele vai para outros países, vai para a Alemanha, vai para a França, enfim, ele sai da Itália. Então, você está tendo um êxodo de jovens talentos da Itália. Isso é muito perigoso, né? Exatamente, saindo do país. Muito bem. Agora, quando você imagina um jovenzinho que está lavando prato na Moca, eu pergunto para você, você acha que esse jovenzinho que está lavando prato na Moca lavaria em Roma? Sem dúvida. Lavaria em Milão? Então, o que eu estou dizendo para você é que você precisa enxergar a oportunidade dos ítalo-descendentes que querem e podem trabalhar, mesmo que seja um trabalho, vamos chamar assim, mais simples, mas que você tenha essa disponibilidade. Quando você não tem esse trabalhador ítalo-descendente, quem que você tem? O indiano, o indonésio, o africano, o árabe, etc, etc, etc. Então, não estamos dizendo que é para você tirar o árabe ou o africano, coisa parecida. Repito, Itália é para todos, mas principalmente para os italianos, os ítalo-descendentes que estão espalhados no mundo inteiro, que também querem ter uma oportunidade na Itália. E a Itália não os enxerga. É importante você ter uma política pública para a Itália poder enxergá-los. Fernando, te desejo boa sorte. Obrigado. Conte aí com o nosso apoio no que for possível. Você tem capacidade e talento para exercer esse cargo lá. E eu acho que vai ser muito bom para o Brasil ter um representante no Senado italiano, uma pessoa que se preocupa tanto com a Itália quanto com o Brasil. Nosso tempo está acabando, queria mais uma vez te agradecer e te deixar aberto aqui. Qualquer recado que você queira passar ao telespectador ou algo que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Muitíssimo obrigado, Denis. Queria me dirigir a você, eleitor italiano, para passar a mensagem de que é importante votar. Precisamos aqui também registrar que apenas 33% dos eleitores votam nessas eleições. Ou seja, 2/3, 66%, não participam no processo eleitoral. E a sua participação no processo eleitoral é muito importante para as relações Brasil-Itália, para os acordos internacionais que vão garantir direitos aos cidadãos que moram fora da Itália. Portanto, eu convido você a participar do processo. Se você deseja votar no nosso nome para o Senado, como funciona? Coloca um X na cédula em Cívica Popolare, que é o partido pelo qual nós estamos saindo, é um partido de centro. Ao lado você tem uma linha e você escreve Treza, T-R-E-Z-Z-A, com caneta azul, e você já vai estar votando para Treza no Senado italiano. Fernando, muito obrigado, foi um prazer receber você aqui. Muito obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.